Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar então sobre a origem de uma das primeiras civilizações da história, que é a civilização da Mesopotâmia. Antes da gente falar sobre a Mesopotâmia, é importante a gente perceber que enquanto as pessoas estavam se tornando sedentários nessa região aqui, ó, chamada de Mesopotâmia, também existiam pessoas ficando sedentárias em outros lugares do mundo. Então, a sedentarização, o processo de sedentarização, ele ocorreu entre 4.000 e 3.500 anos antes de Cristo. Então, como a gente viu no conteúdo passado, aqueles primeiros povos, né, os Homo sapiens, eles começaram então a se fixar próximo à margem dos rios, em busca da água dos rios para poder desenvolver a agricultura. Então, como a gente estudou, né, quando eles descobriram que eles podiam plantar, que eles podiam desenvolver a agricultura, domesticar animais, eles começaram a ficar mais tempo em um lugar só. Isso tornou eles, então, sedentários, que a gente chama, né? O que é o sedentário? É aquele que se fixa em um local só. E esse processo de sedentarização, ele ocorreu em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. Então, o que esse mapa nos mostra? Ele mostra aqui o Egito, né? As margens do rio Nilo, aonde houve um processo de sedentarização e a fundação aqui das primeiras cidades. A Mesopotâmia, que é a região onde atualmente é o Iraque, uma parte do Irã, Kuwait, né? Uma parte da Síria. Então, essa região aqui deu origem à região que foi chamada de Mesopotâmia, que hoje corresponde a grande parte do Iraque e um pedacinho desses outros países que eu falei para vocês. Aqui, nessa parte verde, nós temos então o rio Indo, como vocês estão vendo aqui, ó. Esse rio, que hoje corresponde atualmente à Índia, também sofreu um processo aqui de sedentarização. Pessoas se tornaram sedentárias nessa região aqui, aonde elas fundaram essas cidades. E aqui na China, onde hoje corresponde à China, as margens do Rio Amarelo e do Rio Azul, nós também tivemos um processo de sedentarização nessas regiões aqui, onde os seres humanos também começaram a se fixar nesses locais e começaram a partir daí então desenvolver a agricultura. De todas essas civilizações aqui, nós vamos começar pela Mesopotâmia, que é o conteúdo da nossa aula de hoje. Então nós vamos falar sobre os primeiros povos que habitaram a Mesopotâmia. Então, essa região da Mesopotâmia, ela foi habitada por diversos povos e nós vamos estudar, então, alguns que foram os que mais se destacaram. Começando, então, pela palavra Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia significa terra entre rios. Que rios são esses? São esses dois rios, Tigre e Eufrates. Então, esses dois rios, como vocês podem ver, eles foram fundamentais para o processo de sedentarização desses primeiros seres humanos que se fixaram nessa região. Esses rios, eles sofriam um processo de cheias. Então, durante o período do outono, esses rios eles transbordavam e as águas deles chegavam a se unir, né? Alagavam toda essa região. E essa região era chamada de crescente fértil. Porque depois que os rios iam voltando ao seu leito natural, eles deixavam o solo fértil, né? Eles deixavam lodo, aqui seria sujeira, mas essa sujeira servia como adubo, como fertilizante para o solo. E aí então, essas terras às margens dos rios Tigre e Eufrates eram terras muito férteis. Por isso o processo de sedentarização se deu nessa região aqui. E aí, essa região da Mesopotâmia, ela vai ser dominada por diversos povos. Os primeiros povos que se fixaram nessa região foram os povos sumérios. Tá? Por volta de 3.500 a.C., entre 4.000 e 3.500, os povos sumérios foram os primeiros a se fixar nessa região no sul, aqui ó, nessa região no cantinho de baixo, no sul da Mesopotâmia, e aqui nessa região então, onde o rio Tigre e Eufrates ficam mais próximos, né, estão aí mais perto um do outro, eles fundaram aqui as primeiras cidades. Então, as cidades de Ur, Uruk, Eridu, Nippur, são cidades fundadas pelos povos sumérios. Os povos sumérios desenvolveram uma das mais antigas formas de escrita da história, que é chamada de escrita cuneiforme. Eles escreviam em placas de argila mole. Os sumérios também
inventaram, né, criaram a roda, uma das invenções que também revolucionou o período em que eles viviam. Eles desenvolveram técnicas agrícolas e canais de irrigação que podiam trazer a água desses rios para dentro das suas plantações, e eles podiam então desenvolver a agricultura não só na época depois das cheias, né, depois que o rio voltava ao seu leito natural, como eles também conseguiam desenvolver a agricultura durante outros períodos do ano. Então aqui a gente tem um pouquinho, né, falando um pouquinho sobre os povos sumérios, as cidades deles, né? Então, os sumérios desenvolveram um sistema de leis baseado nos costumes. Eles possuíam cidades independentes, então cada cidade tinha a sua própria lei, tá? Eles praticavam comércio, criaram um sistema de escrita. A escrita deles, como eu disse, era chamada de cuneiforme. Por que cuneiforme? Porque o cunha era o nome da espátula, né? Uma espécie de estilete que eles usavam para marcar a argila ainda mole. Então eles pegavam placas de argila, né, de cerâmica, e faziam símbolos, sinais que serviam como uma forma de registrar a sua escrita, a sua história. As principais cidades, como eu já tinha comentado, Ur, Nippur, Lagash, foram cidades muito importantes. Cada cidade sumeriana tinha um governo, então isso a gente chama de cidade-estado, são cidades independentes, tá? O chefe da cidade era chamado de patese, e esse patese então tinha a função de rei, né, de comandante-chefe político, e também era o sacerdote, ele era adorado como um deus, né? Então os povos sumerianos, eles eram politeístas, adoravam vários deuses, e o rei, no caso Patese, era como se fosse o chefe, né, também da religião dos deuses locais, tá? Ele também era considerado um chefe militar, no caso de guerras, né, de domínio de um povo sobre o outro. Ele exercia o poder militar também. Então, as cidades sumerianas, elas dominaram a Mesopotâmia no começo da história, né? Foi a primeira civilização aí, os primeiros povos a ficarem sedentários nessa região, que é uma das mais antigas do mundo. Aqui nós temos então uma estátua sumeriana que mostra então a cultura deles. Então eles eram povos que idolatravam vários deuses e tinham vários deuses, e além dos deuses eles idolatravam o rei também. Aqui a gente tem o rei da cidade de Lagash, que também era adorado como se tivesse um poder divino, né? Um poder dado pelos deuses, né? Então essa é uma característica da religião deles. A escrita deles, então a gente tem uma imagem aqui, né, de uma placa de argila, onde nós temos então a escrita cuneiforme, né, uma escrita feita com vários sinais que eram gravados então em placas de argila. Aqui nós temos também uma outra imagem de uma estátua de um deus deles, né, Tel Asmar, tá? Então a questão da adoração aos deuses, as imagens, era muito forte na religião dos sumérios. E aqui nós temos um mapa da Mesopotâmia. Esse mapa nos mostra então a região aqui, ó, dos rios, né, Tigre e Eufrates, e aqui as cidades da Mesopotâmia. Então, a cidade de Ur, Lagash, Uruk, Nippur são cidades então fundadas pelos sumérios, as primeiras cidades da Mesopotâmia. Bom, depois de algum tempo vivendo na Mesopotâmia, os sumérios enfrentaram o domínio de acádios. Os acádios chegaram na região da Mesopotâmia por volta de 2000 anos antes de Cristo e vão iniciar um processo de dominação. Eles vão dominar as cidades sumerianas, vão dominar os povos sumerianos, e no ano de 2350 o rei Sargão vai unificar as cidades sumerianas. O que significa unificar? Ele vai unir todas essas cidades e vai governar todas elas. Então, a partir desse momento, não é mais cidade-estado, cidade independente, como a gente falou, que eram as cidades sumerianas. Agora nós vamos ter um rei só para todas as cidades que existem na região da Mesopotâmia. Esse domínio dos povos acádios durou aproximadamente 250 anos, tá?
Depois nós tivemos a chegada dos povos amoritas, por volta de 1900 anos antes de Cristo. Os amoritas se estabeleceram na região da Mesopotâmia e dominaram os sumerianos e os acadianos que viviam lá naquela região ainda. Os povos amoritas também vão ficar conhecidos como povos babilônios, porque eles vão fundar a cidade da Babilônia. Essa cidade vai se tornar a capital do Império dos Amoritas. Então nós vamos ter lá a formação do primeiro Império da Babilônia. E o imperador que mais se destacou foi o imperador Hammurabi. Por que o imperador Hammurabi se destacou? Porque ele ditou um dos mais antigos códigos de leis da história, que ficou conhecido como Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi tinha diversas leis. Entre elas, uma que chamou atenção e entrou para a história, é muito comentada até hoje, que é a famosa Lei do Talião, que tinha como lema a frase olho por olho, dente por dente. Tudo que você fizesse para uma pessoa, você ia pagar por isso. Muitas vezes, quando a gente olha a frase olho por olho, dente por dente, a gente pensa que era de igual para igual. Mas na Mesopotâmia, nessa época, existiam já diferenças sociais, ricos e pobres, né? Quem mandava e quem obedecia. Por isso, esses grupos sociais, eles não eram colocados de igual para igual quando a lei era colocada em prática. Então, por exemplo, se um nobre brigasse com o seu escravo e machucasse ele, quebrasse o braço dele, o nobre não ia ter o seu braço quebrado igual, porque ele era um nobre e o seu oponente era seu escravo. Então, no caso, ele ia pagar uma indenização para aquela família, né, pelo prejuízo, pelo dano que ele causou. Então, nesse caso, ele não vai ser colocado de igual para igual. Mas se um nobre briga com outro nobre e faz com que ele fure um olho, quebre um braço ou até mate ele, ele vai pagar com a mesma moeda, porque é de grupo social para grupo social, é de nobre para nobre. Então, existiam diferenças sociais e, nesse caso, as diferenças contavam na hora da punição da lei. O que é interessante é que todos eram punidos, independente de serem nobres ou escravos. Então, a punição era para todos. Lógico que não era de igual para igual se você era de um grupo social inferior, tá? Então, isso chamou muito a atenção da história pela forma rigorosa do Código de Hammurabi, né? Por terem leis assim bem rígidas, e essas leis fizeram com que realmente o imperador Hammurabi fosse muito temido e obedecido dentro da região da Mesopotâmia, tá? Depois da chegada do domínio e do império dos povos babilônios, nós vamos ter então a chegada dos assírios. Os assírios vão dominar a região da Mesopotâmia e vão fundar lá um grande império. Uma característica importante dos assírios era o uso de armas de metal, de ferro. Então, aquela questão da metalurgia que a gente estudou no conteúdo passado, né? Os povos que desenvolviam a metalurgia, eles tinham um diferencial na hora de dominar o outro. Então, isso foi uma característica que diferenciou os assírios. Eles já possuíam armas de ferro e essas armas foram fundamentais para dominar os povos que viviam na Mesopotâmia, entre eles os povos da Babilônia, né? Os babilônicos. E aí, então, nós vamos ter uma outra característica interessante também dos assírios, que era a carruagem que eles usavam na guerra. Eles usavam carros de guerra, também um diferencial. Os assírios, além de serem guerreiros e cruéis, eles gostavam de torturar os seus inimigos até a morte. Então, isso fez com que muitos povos fugissem da região da Mesopotâmia. Então, o medo de ser dominado pelos assírios, o medo da tortura e da violência que os assírios utilizavam, fez com que muitos povos migrassem, fugissem da região da Mesopotâmia, entre eles, logicamente, os babilônios, que eram os que estavam dominando a região na época, tá? O Império Assírio durou até o ano de 612 a.C., quando ele vai ser dominado pelos caldeus. Aqui a gente tem uma imagem de uma carruagem de guerra utilizada pelos assírios,
né? Então, essas gravuras foram feitas em pedra, né? Era uma das únicas formas que eles tinham na época de registrar o que se passava com eles, era através das placas de argila, né? Que depois viravam pedras, aonde eles registravam a sua história. Os caldeus chegaram na região por volta de 600 anos antes de Cristo e vão dominar, expulsar de lá os assírios. Vão dominar aquela região da Mesopotâmia. Eles vão construir um novo império da Babilônia, por isso eles também são conhecidos como neobabilônios, novos babilônios. Eles vão reconstruir a cidade da Babilônia e vão transformar ela de novo na capital da Mesopotâmia. E dentre os imperadores que governaram os caldeus, nós vamos destacar um imperador chamado Nabucodonosor. O Nabucodonosor, ele entrou para a história como um dos imperadores mais importantes dos caldeus. Ele vai ser responsável por construir um grande império na região da Mesopotâmia, e esse império vai chegar até a parte de Jerusalém, até a parte do reino dos judeus. E ele vai capturar esses povos e vai transformá-los em escravos, vai levar eles para a cidade da Babilônia e lá eles vão viver durante todo o império do Nabucodonosor como escravos lá na região da Mesopotâmia, principalmente na cidade da Babilônia. Outro fato importante também do reinado do Nabucodonosor foi a construção dos jardins suspensos da Babilônia, que são jardins que entraram para a história como um dos lugares mais lindos do mundo, né? E também a construção do maior zigurate. O zigurate era um templo religioso que era característico da cultura da Mesopotâmia, e ele mandou construir o maior zigurate da história, que ficou conhecido como Torre de Babel. O Nabucodonosor, depois que ele faleceu, o reino acabou se enfraquecendo e mais tarde, no ano de 539 a.C., chegou na região da Mesopotâmia os persas. E os persas vão dominar os povos caldeus, né, ou neobabilônios que viviam naquela região, e vai expulsá-los de lá. E aí, então, libertando os judeus e devolvendo eles para a sua terra santa, para a região de Jerusalém. A sociedade e a economia dos povos da Mesopotâmia. Então, a sociedade era dividida em grupos, como eu falei, né? Os grupos privilegiados e não privilegiados. Na classe privilegiada, nós tínhamos os sacerdotes, que eram responsáveis pela vida religiosa deles, né? Os nobres, que eram dono das melhores terras. Os militares, que eram os responsáveis pelas guerras, né? E pelo domínio dos territórios da Mesopotâmia. E os comerciantes, que na Mesopotâmia existia um comércio bem importante, não só interno, né, dentro das cidades da Mesopotâmia, como externo também, eles comercializavam bastante com outros povos. A classe não privilegiada, nós tínhamos os artesãos, né, aqueles que fabricavam roupas, confeccionavam sandálias, redes, né, então esses povos, objetos de ferreiros, carpinteiros, então esses não tinham tanto privilégio dentro da sociedade. Os camponeses que trabalhavam nas terras dos nobres, né, que serviam os nobres ao governo, né, aos reis, trabalhando, colhendo, plantando, e os escravos que eram por dívida ou por guerra, né? Quando um povo dominava o outro, transformava aquele povo em escravo. Então, a escravidão, ela sempre existiu na história da humanidade. Aqui a gente está estudando as primeiras civilizações e a gente percebe que já nas primeiras civilizações já existia essa questão da escravidão. Então, aqui, ou quando uma pessoa não conseguia pagar uma dívida que ela tinha, ela virava um escravo da outra, ou no caso de uma guerra, quando um povo dominava o outro, ele transformava aqueles que eram dominados em escravos deles. A economia é o que eles produziam, né? Então, a agricultura, logicamente, em primeiro lugar, sem a agricultura não teria como ter uma civilização, uma vida sedentária. A domesticação de animais, a pecuária também era muito intensa na região da Mesopotâmia e bastante diversificada, eles criavam vários animais. O artesanato, né, a confecção de objetos de metal, de madeira, né, a tecelagem,
e o comércio interno e externo. Então, como eu disse, eles comercializavam não só entre as cidades da Mesopotâmia, como também viajavam para regiões do Egito, comercializavam com povos da região da Índia. Então, existia um comércio intenso com povos próximos ali da região da Mesopotâmia. Aqui nós temos uma imagem de um templo religioso que era chamado de zigurate. O zigurate, ele era uma torre com vários andares, bem alta, e na parte de cima era onde eles faziam as celebrações religiosas. Então, no topo desse zigurate, eles se reuniam para fazer então as adorações, sacrificavam animais e ofereciam para esses deuses, né? Adoravam esses deuses, faziam agradecimentos, pedidos pelas boas colheitas, ou no caso, né, para ter um desejo, uma vontade realizada. Então, o zigurate era o templo religioso, era o local onde eles se reuniam para fazer as suas oferendas e as suas adorações, tá? Eles eram politeístas, todos esses povos que habitaram a Mesopotâmia, sumérios, depois acádios, depois os babilônios, aí vieram os assírios e por último os caldeus. Todos eles eram politeístas, adoravam vários deuses, tá bom? E aqui no topo do zigurate, eles começaram a observar os astros. E a partir da observação dos astros, os povos da Mesopotâmia também desenvolveram os signos, né, dos zodíacos, começaram a tentar decifrar o que ia acontecer. Então, eles observaram as constelações, criaram calendários bem semelhantes com os nossos, né, com 12 meses. Então, eles tinham já uma organização cronológica do tempo também, bem semelhante com a organização que nós temos nos dias de hoje. Então, foram povos muito inteligentes que deixaram importantes contribuições aí para a nossa história. Aqui a gente tem uma outra imagem, né, do templo branco de Ur, que também é uma construção de um zigurate, para vocês terem uma noção, né? Então, era uma escadaria, eles subiam e aqui no topo era onde eles faziam as suas orações e as suas celebrações religiosas, tá? É isso aí, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a história da Mesopotâmia, ok? Abraços.